Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente importante para tudo quanto é tipo de dev. A gente vai falar inclusive sobre alguns elementos táticos aí sobre DDD ou Domain Driven Design. Eu sei que você, como desenvolvedor, provavelmente em algum momento já se fez algumas perguntas do tipo: o que realmente é uma entidade? O que é um objeto de valor ou um value object? O que é um agregado? Aonde essas coisas se ligam? O porquê que essas coisas aí são importantes de a gente entender. Então, nesse vídeo eu quero dar um pouco de teoria aqui para vocês e também mostrar na prática uma modelagem simples de algo que gere sentido, né? Que consiga ressignificar alguns conceitos aí na sua mente, caso em algum momento você tenha apenas se acostumado que quando você cria uma classe que tem um nome, que seja um substantivo, é uma entidade e ponto, tá? Então vamos nessa porque tem muita coisa pra gente ver hoje. Bora lá e roda a vinheta! Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir para você já deixar um joinha aqui nesse vídeo. Toda vez que você dá um joinha, você tá falando pro YouTube que esse vídeo é relevante, você vai ajudar a gente pra caramba. Maravilha? Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim sempre quando a gente postar um vídeo top que nem esse, você vai ser notificado, notificada aí imediatamente. Show de bola? E também eu tenho um recado muito importante para te dar. Entre os dias 5 e 12 de julho de 2021, vai rolar a imersão Full Stack Full Cycle 3.0. É um evento online, gratuito, top muito, tá? Top pra caramba, tá? E o porquê que eu tô dizendo isso? Você vai ter acesso e ver as principais ferramentas, tecnologias que as grandes empresas estão utilizando. A gente vai ter empresas enormes convidadas a também dar talks aí pra gente. Você vai ver projetos na prática. A gente vai desenvolver uma espécie de banco digital que gera número de cartão de crédito. A gente vai trabalhar com Kafka, a gente vai trabalhar com diversas linguagens de programação. Então eu vou deixar o link aí na descrição. Não esquece, se inscreve, é gratuito e eu quero ver você com a gente nesse nosso evento, a imersão Full Stack Full Cycle 3.0. Bom, pessoal, vamos lá então. Seguinte, a motivação para eu gravar esse vídeo é porque, tá? Eu tava gravando alguns capítulos do curso Full Cycle no módulo de Domain Driven Design. Não tô querendo fazer jabá do curso aqui, inclusive porque as matrículas dele nem estão abertas no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Mas o grande ponto é o seguinte: chegou um momento que eu tava pensando e refletindo um pouco mais sobre os elementos mais táticos que nos ajudam a modelar software, tá? E quando eu falo esses elementos, eu tô falando de entidades, agregados, objetos de valor e tudo mais. E eu comecei a fazer uma reflexão de como que eu aprendi essa coisa? Quando que eu tive clareza realmente do que é uma entidade, por exemplo, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, como eu não tinha clareza disso no passado, muitos dos meus softwares tiveram uma modelagem que não foi tão adequada. E elas não tiveram porque não ficou claro para mim o que cada elemento representava. E eu quero te ajudar nisso aqui hoje, tá? Então como que a gente vai separar? Eu vou passar rapidamente uma teoria aqui e depois eu vou mostrar um pouquinho de código aqui para te ajudar. Entidades, galera. Isso aí é um dos pontos assim super, mas super importantes. Que se eu perguntar para um monte de desenvolvedor, ele sabe que no final das contas uma entidade é uma classe que ele cria, né? Que vai ajudar ele a desenvolver o software, a gente pode retirar isso de substantivos, etc. Mas o cara não consegue definir, porque ele não sabe da onde que veio a ideia disso, para que serve realmente, no fundo, uma entidade. Então vamos organizar essas definições, tá? Uma entidade, tá? Ela é algo único que é capaz de ser alterado de forma contínua durante um longo período de tempo ali no software. Tá? Essa é uma definição aí do Vernon, tá? Então, basicamente, a gente pensa o seguinte: poxa, se eu tenho algo que é único,
e independente, tá, né, dessa unicidade, eu posso mudar os valores desse camarada, isso aí pode ser considerado uma entidade. A gente tem também uma outra definição aqui bem bacana, tá? Em relação ao próprio Eric Evans no livro de Domain Driven Design. Eu dei uma traduzida aqui, mas basicamente ele fala: uma entidade é algo que possui uma continuidade no seu ciclo de vida e pode ser distinguida independente dos atributos que são importantes para a aplicação do usuário. Pode ser uma pessoa, uma cidade, um carro, um ticket de loteria ou uma transação bancária. Galera, no final das contas, uma entidade é uma identidade, né? Uma identidade é algo único, legal? Eu, Wesley, sou uma pessoa única, você é uma pessoa única. E independente se eu cresço, independente se eu engordo, se eu mudo a cor do meu cabelo, eu ainda continuo sendo eu. Os meus atributos mudam, mas eu ainda continuo sendo eu. Então, toda vez que a gente está pensando numa identidade, né, no nosso software, nos requisitos que a gente vai trabalhar, a gente fala, poxa, deixa eu criar essa entidade. Mas a gente está criando essa entidade, na realidade, porque ela vai ser única no sistema. E o que no final das contas faz com que uma entidade acabe se tornando única? O ID. Principalmente o ID. Então, olha só que coisa muito bacana. No final das contas, quando você tem a sua classe, estou pensando em orientação a objetos, tá? Você tem a sua classe, você tem um ID. Esse ID é o cara que garante que esse cara é ele mesmo o tempo todo, ok? E daí você tem os atributos que podem mudar, mas o ID sempre vai ser o mesmo, porque garante a identidade desse camarada. Ok, Wesley, choveu no molhado, eu já sabia, só não sabia de uma definição bonitinha assim. Ok, mas o porquê entender isso é tão importante? Porque a gente vai cair num outro cara. E o cara que a gente vai cair agora são nos value objects, tá? Objetos de valor. O que é isso, no final das contas? Um objeto de valor, tá? É o seguinte: quando você se preocupa apenas com os atributos de um elemento, de um módulo, tá? Classifique isso como um value object, tá? Trate o value object como imutável. Também isso também saiu do Eric Evans. Então o que a gente está querendo dizer com isso? Uma vez que eu tenho a minha entidade, tá? E nessa minha entidade eu sei que esse cara é único, já o objeto de valor, não necessariamente, ele não é único. Ele não tá ali para ser algo único. Ele é um conjunto de atributos. Então, quando eu não tenho essa necessidade, tá, de trabalhar de forma única, e eu só tenho como se fossem atributos e valores, que eu posso relacionar isso em algum local do meu sistema, eu não vou tratar isso como uma entidade. Eu vou tratar isso como um objeto de valor. Tá? Então, isso aí é um ponto extremamente importante. Por quê? Principalmente o porquê que eu estou dizendo isso. Porque a gente tem mania, tá, de trabalhar que nem uns malucos com dados primitivos. Por exemplo, a gente está ali e eu vou colocar CPF. Você coloca lá CPF string. Mas CPF é uma string? Não, CPF é um objeto onde tem valor. Ele tem o número, ele tem a fórmula de validação, esse CPF, ele tem a forma de como você pode exibir. Eu posso querer exibir com máscara, sem máscara, com tracinho, sem tracinho, com ponto, sem ponto. Então perceba, isso é um objeto de valor. E a gente muitas vezes fica trabalhando com tipo primitivo para sempre, dificultando validação, dificultando exibição, dificultando muitas coisas, sendo que os objetos de valor, eles poderiam ser utilizados de uma forma muito mais assertiva, tá? Então, quando a gente necessariamente não tem um ID, mas você tem dados que você pode utilizar, você vai trabalhar ali com objetos de valor. Legal? Então, um exemplo, um endereço. Então eu tenho rua, a cidade, estado e o zip code. Perceba, eu, Wesley, né, moro num endereço X. Legal? Ah, Wesley, o cara só mudou de número da casa. Não, ele não mudou de número da casa. Ele mudou de endereço. Então eu vou ter um outro objeto de valor com um endereço novo.
tá? Por isso que eu digo, nesse caso a gente não precisa de um ID. Esse cara, ele não é único no ponto de, muitas vezes, até mesmo de banco de dados. Eu não tô falando de como você vai guardar os dados, tá? Mas eu tô dizendo em relação a atributos, a propriedades. Então, se eu tenho um determinado endereço e eu mudei de endereço, eu vou criar um outro objeto de valor. Então, o objeto de valor, ele não muda. Você não pega uma casa e muda o número dela, né? Você muda de casa, você muda de endereço, tá? Então, acho que isso fica um pouco mais claro para você quando a gente está falando em objetos de valor, tá? Então, isso aí já começa a deixar a nossa mente um pouco mais nebulosa. Poxa, será que aqui era uma entidade ou será que aqui era um objeto de valor, né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos olhar isso aqui agora, pessoal. Acho que é o ponto mais importante, porque baseado no que a gente vê agora é onde que a gente vai criar o código, somente para deixar alguns pontos mais claros. Seguinte, vamos imaginar que eu tenho um tutor, tá? Aí eu tenho, tá? Esse tutor, eu estou dizendo que ele é uma entidade, tá? Então, colocando ele aqui como entity. Show? Aí eu tenho um curso, tá? Eu tenho uma entidade curso, né? Course. Aí eu tenho uma outra entidade chamada vídeo. Legal? Então, isso aqui é uma entidade. E aqui eu tenho uma entidade, né? Que no final das contas não é uma entidade, falei errado. É um objeto de valor chamado reference. O que é o objeto de valor reference? É a referência que é bibliográfica, por exemplo, que o vídeo se baseou para ser gravado, tá? Então, a gente começa a pensar na modelagem desse sistema quando a gente vai trabalhar. Vamos imaginar que a gente está desenvolvendo um sistema educacional onde a gente sabe que esses elementos existem. Como que a gente começa a pensar um pouquinho na cadeia de relacionamentos desses caras? Vamos lá. Eu tenho um curso, né? Então eu posso dizer que o meu curso, eu posso ter ali, no final das contas, vários vídeos, tá? Então, para mim, é muito claro que um curso pode ter um monte de vídeo. Então, normalmente, quando eu quero acessar um vídeo, eu vou através de um curso. Eu não acesso um vídeo diretamente, né? Tem 1 trilhão de vídeos. Como que eu sei qual vídeo é de qual? Não, eu acesso o curso, aí eu vejo o vídeo que eu tô querendo. Legal? Uma outra coisa que eu vejo aqui é uma referência, né? O vídeo, ele tem, tá, um objeto de valor, que é a referência, tá? Da como que esse vídeo foi criado. Legal? Então perceba, essa referência, ela não é uma identidade, ela não precisa ter um ID, tá? É simplesmente dados modelados especificamente para atender, tá, a referência de um vídeo. Legal? Então nesse caso aqui a gente está trabalhando com o quê? Um objeto de valor. Agora, uma das coisas que a gente mais vai se ligar agora é o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, aqui pra gente um curso, esse curso ele tem o quê? Um tutor. Mas aqui que muda completamente, tá? A forma como a gente tem que se ligar durante essa modelagem. O porquê? Porque quando o meu curso tem um tutor, esse tutor ele é uma referência para o meu curso. Ok? E quando eu falo que ele é uma referência, significa que o tutor ele faz parte desse todo, porém ele é um cara mais externo. Você consegue perceber? Onde eu vou utilizá-lo para que nós possamos, tá, identificar ali quem foi o cara que deu o curso. Então, nesse caso, no meu curso, eu tenho uma referência do tutor ID. Por quê? Porque o tutor é o único. E agora você deve estar pensando, poxa, Wesley, você está chovendo no molhado aqui ainda. Você está de conversinha aqui comigo. Vamos lá. Isso aqui é uma modelagem bem simples, bem clássica e etc. Mas, se você perceber, olha isso aqui. Fica claro para você que eu tenho uma separação desses caras? Eu tenho o tutor porque ele pode estar sendo utilizado também para outros elementos em outros contextos, sei lá, na área financeira, né? Nos dados dele, em outras coisas. Pensa que o tutor ele é apenas uma referência.
E eu tenho um outro agrupamento aqui para mim, que é o agrupamento desse curso, tá? Perceba que se eu quiser ter acesso a algum valor de alguma referência, eu tenho que saber qual é o curso, qual é o vídeo, para eu chegar na referência. É que nem uma compra, eu tenho uma ordem de serviço e eu tenho os itens dessa ordem de serviço. Você não vai fazer uma consulta num sistema e vai procurar o item. Você entra na ordem e vê os itens para você alterar o valor das ordens. É que nem o nosso curso com o vídeo, né? Eu entro no meu curso, aí eu vejo os vídeos que esse curso ele acaba tendo. Então, se você consegue perceber que existem dois horizontes aqui, você vai conseguir entender que nós temos algo aqui que a gente chama de agregado. Legal? Então, nesse meu caso, eu tenho um agregado, um aggregate para o tutor e um aggregate aqui, tá? Para o meu curso. O que é o agregado? Um agregado é um conjunto de, tá? Entidades, de objetos de valor, ok? Que fazem sentido junto, principalmente quando se trata a mudança, né? Eu quero alterar um pedido, escolho a ordem de serviço, faço a mudança nos pedidos, eventualmente até a ordem vai ser mudada. Por quê? Eles estão totalmente correlacionados. Agora é o seguinte, toda vez que você tem esse agregado, o que a gente tem no final das contas? A gente vai dar um nome para esse agregado. E o nome desse agregado sempre vai ser um nome do ponto de entrada. Tá? Então, no nosso caso, a gente está chamando que esse cara aqui é um Course Aggregate. Por quê? Porque ele é o ponto de entrada desse agregado. Né? Quando a pessoa vai entrar, ela não entra pelo vídeo para depois saber o curso. Né? Ela está no curso e depois acessa os vídeos e faz as alterações. Eu adicionei dados, mais um vídeo ali no sistema, eu mudei o tempo de duração do curso. Então perceba que tudo isso aí faz parte de um ponto. Porém, como o tutor ele pode fazer parte de um outro universo ali, mas que tem uma referência para o meu agregado, o tutor pode ser entrada de um outro agregado aqui chamado tutor, ok? Quando você começa a ter clareza disso aqui que a gente está falando, vai ficar muito mais fácil para você conseguir definir e modelar os seus sistemas. Por quê? Porque você vai começar a mudar completamente a forma como você trabalha. Vou dar um exemplo. Se você trabalha com padrão repositório, inclusive eu falei sobre o padrão repositório num vídeo aqui do YouTube. O que acontece? Você não vai criar um repositório por entidade. Eu não vou criar um repositório para vídeo e um repositório para banco de dados ali para curso. Não, eu crio um repositório por agregado. Né? Então olha só que interessante, eu vou ter um Course Repository onde eu posso adicionar mais vídeos, mas o vídeo eu vou adicionar no curso. Logo, eu tenho apenas um repositório, nesse caso aqui, que é o repositório de curso. Né? Não faz sentido eu ter um repositório de pedido e um repositório de itens do pedido. Não, eu tenho um repositório apenas do pedido. Né? Esses caras, essa cabeça, né, esse ponto de entrada desse nosso agregado, ele também é conhecido como Root Aggregate, tá? Ou seja, o agregador raiz, ou seja, é por onde que você acaba entrando. Quando você consegue ter esse nível de clareza, você vai começar a refletir um pouco melhor na hora que você vai criar suas soluções. Wesley, mas isso é tão importante? Olha só, você já conseguiu definir baseado nos seus agregados, você sabe os repositórios que você vai utilizar. Outra coisa que você vai precisar utilizar claramente. Imagina você vai trabalhar com um banco de dados NoSQL. Como que você é baseado em documentos? Com MongoDB, por exemplo. Como que você modela o esquema? Você vai pensar em agregados. Então, eu vou ter um agregado, que é o curso, que é o vídeo, a referência, tudo num documento. Mas como o tutor, nesse caso, ele faz parte de um outro cara, o tutor é um outro documento que está referenciado pelo ID. Então, dessa forma, começa a fazer sentido até como você modela um banco de dados orientado a documentos. Quando a gente está pensando em complexidade, a complexidade técnica, não a complexidade do negócio de forma geral. Então, galera, olhem bem isso aqui. Entendam esses três conceitos de forma fundamental, que já vai mudar completamente a forma de como você trabalha. E eu só vou colocar a definição aqui
tá, em relação à parte de agregado que o próprio Eric Evans coloca, tá? Um agregado é um conjunto de objetos associados que tratamos como uma unidade para propósito de mudança de dados. Como eu falei, você precisa fazer uma alteração, essa unidade ela faz parte, né, disso, né? Normalmente você tem uma transação quando você consegue trabalhar. Então essa unidade ela pode ser definida aí como um agregado. Show de bola, pessoal? Espero que vocês tenham entendido até essa parte aqui. Agora, o que nós vamos fazer no final das contas? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai redesenhar esse modelo aqui de uma forma bem simples, somente para ficar claro aí, né, vamos dizer assim, preto no branco do que a gente está falando. Eu vou fazer isso em Go, poderia ter sido feito em qualquer linguagem, inclusive também orientado a objetos, isso porque Go não é nem uma linguagem aí orientada a objetos, tá? Mas vamos imaginar aqui que eu tenho um arquivo chamado de tutor, legal? E esse meu tutor aqui, tá? Deixa eu até fazer o seguinte para ficar mais fácil aqui, eu vou colocar aqui domain. Vou jogar esse cara aqui. E eu vou colocar o seguinte. Nesse meu tutor, eu vou colocar o cara aqui, ó. O meu tutor. Vou falar que é um type tutor. Que é uma struct aqui para mim. Onde eu tenho um ID, que é uma string. Onde eu tenho name, que é uma string aqui também. Legal? Então, olha só que interessante. Por que que eu sei que esse cara é único? Porque ele tem um ID. Esse cara aqui é uma entidade. Agora, eu tenho um outro cara aqui que eu vou chamar de course. Esse cara course aqui, no final das contas, o que ele vai ter no final das contas? Ele vai ter, basicamente, o curso, tá? Então, eu vou colocar type course aqui pra gente, que é uma struct. E aqui eu vou colocar, ele tem um ID, é uma string, tem o nome do curso, por exemplo, tem o tutor ID. Perceba, galera, eu não vou colocar aqui o tutor, tá? Esse aqui é um erro, entre aspas, muito grande que muita gente acaba fazendo. O cara coloca o objeto do tutor aqui para relacionar. Mas não, galera. Por quê? Porque esse cara aqui tá em outro agregado. A relação dele é por referência. E se a relação dele é por referência, eu não vou colocar o tutor aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o tutor ID. Porque o ID é a referência. Ok? A gente está dentro de um agregado que é diferente do agregado do tutor. Logo, a relação dele é por referência. Não é uma relação ali por objeto que você faria. E é aí que é uma grande pegadinha que muita gente acaba tendo. E aí, eu posso ter o meu vídeo. Legal? Então, eu vou ter o meu vídeo, que é a minha struct. Aqui também. E o meu vídeo, o que ele vai ter? Ele vai ter um ID, ele vai ser uma string, ele vai ter qual é o curso que ele está fazendo. Então aqui sim, aqui é o curso, ok? Porque ele está dentro do mesmo ponto transacional aqui, ele está dentro do mesmo agregado. Logo, o que acontece? Aqui é o curso. O tutor ID, esse cara está fora desse agregado, então ele não entra aqui. Aí vamos dizer que o vídeo tem uma URL que o vídeo vai tocar, legal? E a gente tem a reference, né? Qual que é a referência que esse vídeo se baseou para ser gravado? Legal? E aqui que a gente entra num outro ponto que a gente fala que é um objeto de valor, tá? Então eu coloco assim, type, reference, onde eu vou colocar que é uma struct. E aqui nessa referência eu vou colocar assim, por exemplo, author, vou colocar que é uma string, vou colocar assim, book name, que é uma string, eu vou colocar que é a page, de referência eu vou falar que é um inteiro. Aí, esse cara aqui, eu vou linkar com esse cara aqui, reference. Agora sim, esse cara é um objeto de valor. Perceba, ele não tem ID. Toda vez que eu for criar ele, ele vai ser imutável. Para que esse cara vai ajudar? Ah, Wesley, ele vai me ajudar, por exemplo, se eu quisesse criar um método para eu formatar isso na melhor forma possível na hora de eu exibir. Então ele tem um método aqui, por exemplo, um toString. Legal? Então se eu tenho uma referência, cadê a referência? Eu dou um toString e ele gera a referência no formato que eu quero. Ou toJSON, né? De JSON nem precisa no caso do Go, né? Ou uma forma de tabela, não interessa. O ponto é que eu consigo
trabalhar com esses dados para eu exibir, para eu validar, para eu utilizar, mas perceba, esse cara não é único. Se eu mudar a referência que o vídeo vai trabalhar, eu vou criar uma referência nova e vou mudar aqui. É que nem quando eu tenho a minha casa. Eu mudei de casa, eu mudei de endereço. O endereço completo que mudou. Você não muda o endereço simplesmente. Você muda o endereço completo. Então, essa que é a ideia principal de quando que a gente está falando. Legal? Então, com isso, eu acho que com essas pequenas nuances, e eu vou dizer uma coisa, tá? São com essas pequenas nuances que acabam mudando completamente a forma de como você trabalha na hora de você modelar o seu software, tá? Muita gente aqui já colocaria o tutor inteiro. Muita gente aqui nessa referência já criaria um ID para referência. E essas coisas, elas são ali fundamentais para que conforme o seu projeto vá crescendo, você consiga manter ali um desenho muito bem organizado. E uma das formas que se tem é quando você trabalha aí guiado, né, a esses pontos, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente acabou cobrindo entidades, objetos de valor, e a gente também acabou cobrindo agregados, tá? Uma outra dica que muita gente faz: não crie algo coarse aggregate, tá? Você não dá o nome aos seus objetos só porque ele é um agregado aggregate root. Você não dá o nome desse cara dessa forma, tá? Esse cara continua sendo um curso, ele é apenas um ponto de entrada desse outro cara, tá? Então, esse aí é um ponto importante também para você ficar se ligando. Show? Pessoal, esse é um vídeo extremamente conceitual. Eu sei que para muitas pessoas isso pode nem brilhar tantos olhos, mas se você está interessado em criar realmente aplicações que sejam sustentáveis, esses tipos de conceito, eles são importantes. Mesmo que para muita gente ou para você, muitas coisas são óbvias, mas você vai ver que numa nuance ou outra, a forma de como você modela é totalmente diferente. E se você achou que esse vídeo gerou algum valor para você, não esquece, dá um joinha pra gente, tá? Assina o nosso canal, tá? E ativa as notificações. Me segue também lá no Telegram, é @devfullcycle. Tô deixando no link também para você o link da imersão Full Stack Full Cycle 3.0 para você se inscrever gratuitamente e participar com a gente. Um grande abraço para você, até o nosso próximo vídeo.